Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai fazer um negocinho legal que é da participação de todos vocês. E foi por causa de uma pesquisa que eu fiz lá no Instagram da RS de coisas que seriam interessantes pra gente trazer aqui no canal. Porque uma coisa eu vou falar pra vocês: não estou interessado em monetização, não estou interessado em seguidores só por seguir. O que eu quero é conversar com você para que a gente possa ter uma melhoria no mercado de renda e vocês entenderem de uma vez por todas como que a gente faz para melhorar o nosso trabalho, tá? E ver que não é nada complexo, às vezes é uma questão de percepção e poder compartilhar o nosso trabalho com outras pessoas para que elas possam apontar e ver aonde que a gente tem oportunidade de melhoria, porque só com o nosso olho vendo o nosso trabalho não funciona muito bem. A gente precisa de uma opção externa, a gente precisa de um observador externo que ele possa trazer oportunidades de melhorias, tá bom? Então, este quadro aqui vai ser feito para isso, para que a gente analise o render de você que é meu amigo, cliente, meu parceiro, ou que me segue lá no Instagram, ou aqui mesmo se deixar o comentário, eu vou abrir o seu render, vou analisar de uma maneira profissional como eu faria com a minha equipe, o que eu falaria para eles melhorarem no trabalho, e o que eu vejo quando eu vejo renders de concorrentes meus ou de parceiros meus, tá bom? Então fica aí, não perde não, porque é bem bacana. E depois você me fala se você concordou ou não, tá bom? Vambora. Bom, então vamos lá, galera. O que a gente vai falar aqui? A primeira cena que eu vou analisar é a imagem enviada por uma design de interiores chamada Juliana Veríssimo. Vou colocar aqui embaixo para vocês o link do Instagram dela para que vocês possam acompanhar o trabalho dela, beleza? Então ela enviou um banheiro modelado em Revit e renderizado em Corona Render. Já é bem interessante que tem uma interoperabilidade aí entre softwares da Autodesk. Isso para vocês verem que não é só SketchUp, não é só 3D Studio Max que dá conta de fazer modelagens interessantes, tá? Então aqui a gente vai analisar conforme aquilo que eu sempre falo nas aulas e nos vídeos para quem aqui acompanha no canal. Que a gente vai analisar primeiro sobre modelagem, depois a gente vai analisar luz e depois a gente vai analisar textura. E no fim eu vou dar um toque sobre o que eu mexeria, por exemplo, enquadramento, algumas coisinhas do tipo. Você quer saber um pouquinho mais sobre esse tipo de toque? Clica aqui no card, aqui em cima. Eu fiz um vídeo falando quais são os 3 pilares da renderização bem feita, tá bom? Clica lá e vê. Então vamos lá. A primeira análise que a gente vai fazer é sobre a modelagem, ou seja, vamos ver se existe coisas que são interessantes na cena ou coisas que eventualmente poderiam ser melhores. De cara a gente já consegue ver que é uma modelagem muito interessante, né? Porque a gente tem detalhes orgânicos aqui na planta, a gente tem uma confecção, aliás, uma coleção de vidros, de perfumes ou de florais, águas, enfim. É um set decor bem interessante aqui, simples, mas bem interessante, tá? A gente tem um painel de madeira que percebe-se que ele é modelado. A gente tem metais bem interessantes. Inclusive a gente consegue ver até a parte da mangueira do chuveiro, que ela é muito... do chuveirinho, né? Que ela é bem legal. A gente consegue ver todo o revestimento em metal dela. Consegue ver detalhes bem legais aqui nisso. A gente tem um espelho moderno, bem legal. A gente tem toalhas bem orgânicas, né? Você percebe que ela tem dobras, etc. Então é bem legal a gente trabalhar aqui com a parte de Falof ou a parte de shim do Corona. Aqui a gente também tem um set de toalhas que dá pra gente fazer exatamente as mesmas coisas, tá? A única coisa que eu não gostei da modelagem, Juliana, que você poderia dar uma pensadinha, uma melhoradinha, é referente a esses frascos aqui. Não que a modelagem dele esteja ruim, mas existem frascos hoje que são um pouco mais interessantes em relação a detalhe. Pro nível da complexidade da sua cena, como ela tá realmente bonita, você poderia ter utilizado frascos que tem um pouco mais de detalhe na composição dele, aqui na tampa e etc. Mas é só um detalhezinho a mais na sua cena, é aquele 1% que eu faria alteração, tá? Mas nada que vá prejudicar também. Então vamos lá, se a gente for fazer uma nota geral em termos de modelagem aqui, eu daria 10, não tem problema nenhum. Ainda que tenha esse frasco, não é uma coisa que te tiraria a nota, é uma coisa que eu como contratante, ou se eu fosse da sua equipe, falaria, não, refaz porque eu não gostei disso. Não, talvez eu colocaria uma oportunidade de melhoria para uma próxima imagem, beleza? Então modelagem, primeiro ponto, show. Então vamos lá, vamos partir agora para o segundo ponto, que é a parte de iluminação.
A iluminação é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de atenção, porque, como eu sempre falo, banheiro, cozinha, esses cômodos que são pequenos, a gente tem um problema que normalmente eles são revestidos de cerâmica. E o revestimento em cerâmica traz um problema muito grande, que normalmente essas cerâmicas são brancas, e elas têm muito reflexo, elas espalham muita luz. E isso se torna um problema quando eu tenho, além da cerâmica branca, eu começo a ter pedras brancas também, ou objetos brancos e etc., louça branca na cena. Como isso ocorreu, por exemplo, aqui. Para mim, esse é o maior problema em relação à iluminação, porque aqui a gente precisa resolver em duas etapas, tanto na iluminação quanto na texturização. Então vamos falar agora só sobre como eu resolveria isso com luz, tá? A primeira coisa que eu olharia aqui é tentar entender de uma forma geral quem que é a luz dominante da cena. Então já vão aprendendo termos técnicos, é onde está colocada a minha key light. Key light, igual está escrito aqui embaixo. Light, ou seja, quem é a minha luz-chave, quem é a luz que vai me dar sombra. Preste atenção, a luz principal dá a sombra principal da cena, tá? Essa é a parte mais importante de vocês prestarem atenção. Por quê? Porque quem for a key light não pode ter sombra contraposta a ela. Então, se vamos colocar algumas situações. Se a minha key light fosse uma entrada de luz aqui na lateral, por uma janela, um grande vão, etc., todas as minhas sombras precisariam estar projetadas para a parede. Todas. Todas precisariam estar projetadas para lá. As outras luzes seriam complementares. Seria a fill light, F-I-L-L, de preenchimento, e eu teria as outras luzes que seriam a backlight, etc, tá? Mas aí são termos técnicos de fotografia, mas é importante vocês já saberem, que são as luzes que vão dar luz de contorno e vão dar as luzes de preenchimento. Como aqui a gente está vendo que a sua projeção de luz está ocorrendo para cá, então a gente se aproximar aqui, a gente vê que as sombras estão todas projetadas para cá, eu já estou tomando, então, como verdadeira que a sua luz principal está vindo nessa cena, deste ponto, deixa eu ver aqui que lado a gente está, deste ponto para lá. Não, do lado de fora para dentro, que a janela está colocada aqui perto do chuveiro. E aí a gente começa a ter um problema que é o seguinte, essa luz está causando uma falta de contraste exatamente aqui onde a gente tem a união de vértices e arestas, né? Então veja só, aqui eu tenho um branco, aqui eu tenho outro branco e aqui no fundo eu tenho outro branco. E eu não consigo distinguir muito bem aonde que estão essas divisões, aonde que eu termino esse polígono. Então como é que daria para resolver isso? Primeiro, utilização de uma luz que fosse te dar brilho de borda. Então provavelmente você teria uma luz auxiliar aqui em cima que faria a iluminação sutil. Veja bem, sutil desta borda aqui, e aí você faria essa parte de cima da pedra ser mais iluminada que essa, mas não poderia fazer sombra aqui para baixo. Lembrando que a luz principal está aqui. Seria simplesmente para fazer um highlight aqui na quina dessa sua pedra e fazer uma iluminação diferenciada para que eu tivesse contraste aqui, tá? Ainda que aqui eu tenha um certo contraste, mas não é um contraste ainda interessante. E se a gente analisar o contraste daqui, fica ainda pior, tá? Então, talvez aqui o que você pudesse fazer e tem uma coisa que denuncia que você fez dessa forma, esse retângulo de luz que está colocado aqui, que pode ser que esteja grande demais, porque essa sombra aqui está sendo projetada exatamente atrás da toalha e não projetada um pouquinho de cima, alguma coisa do tipo, você pudesse colocar uma outra iluminação aqui ou diminuir essa para que a gente tivesse um pouquinho de contraste aqui nessa cena, tá? É a forma um pouco mais difícil de resolver essa questão de luz, eu concordo com você, porque precisa de um pouquinho de prática, uma questão de observação de estúdio, como é que funciona essa luz. Então, esse é o ponto a ser resolvido na sua cena inteira. Esse é o ponto que, para mim, a sua imagem só não ficou perfeita na iluminação, porque a gente tem essa questão aqui. Mas tá tudo bem, porque a gente consegue resolver um pouco na pós-produção e depois a gente consegue resolver também com o material. Vou mostrar isso para vocês, tá?
A gente tem a iluminação aqui da toalha, tá legal. A gente tem a iluminação daqui, tá legal. Tem os brilhos acontecendo, tem o brilho aqui acontecendo também. Uma coisa interessante pra gente falar de iluminação, e aqui tem uma coisa bacana pra gente falar, é a seguinte. Quando eu tenho objetos redondos assim, é muito interessante que eu tenha o lado mais iluminado, realmente mais iluminado que esse, que tivesse um degradê de luz ocorrendo aqui, exatamente como ocorreu, tá? Então aqui nesse ponto mandou muito bem, ficou muito legal. Aqui na parte da iluminação do espelho tá tudo ok. É opção do cliente se for assim, não tem problema nenhum. Se for espelho iluminado também, aí é questão de opção de projeto, não vou discutir. E aqui me restou uma dúvida que é a seguinte. Se essa luz aqui está acesa, por que que talvez essa aqui não pudesse ter um foquinho de luz, um pontinho de luz, só para demonstrar que ela está acesa? Eu acho que daria um charmezinho, alguma coisinha. Bem suave, bem pequenininha, com um pouquinho de bloom, né? Só para que tivesse alguma coisa legal. Poderia ter feito na pós-edição? Poderia, mas é que é muito mais elegante fazer direto no render, na é verdade? Então eu faria essa correção. E nessa luz aqui, o que me incomoda um pouco nesse tipo de luminária, eu entendi que ela é uma luminária embutida, mas aqui ela me parece muito mais um retângulo branco. Não me parece uma luz da forma que foi colocado. A gente sabe que é luz porque a gente está acostumado a ver isso. Mas se é uma pessoa que não está acostumada, talvez ela não tivesse esse discernimento. Então, coloca um glarezinho aqui, pode ser numa pós-produção, vem aqui e coloca um pouquinho mais de brilho em volta, que ó, vai ficar show de bola, tá bom? Em termos de iluminação, eu acredito que seriam essas as mudanças. E tomar um pouco de cuidado quando isso acontecer no seu reflexo, tá? Então a parte de iluminação, Juliana, show de bola. Vamos dar aí uns 8, 7,5, 8. Se consertar vai para 10, fácil, fácil, tá bom? Então vamos agora para a terceira questão, que é a parte de textura. E aí a gente até nem tem muita coisa para falar, é mais para resolver essa questão aqui da luz mesmo que eu falei, para a gente trabalhar ela em conjunto com a sua iluminação, tá? Então como é que eu resolveria essa questão da textura aqui? Tem um vídeo, eu vou colocar aqui em cima para vocês o link aqui no card, que ensina como achar se o branco tá branco demais. E aqui é uma cena muito interessante para ver sobre isso, para comprovar aquilo que eu estava falando. Então se você não viu, clica no card, vê lá o que eu estou falando e você vai ver como resolver isso e vai entender como é muito, muito, muito fácil resolver isso no Corona, sempre teve ali na sua mão, mas o pessoal de curso, ó, não ensina, isso você só vê aqui, tá bom? É o seguinte... Às vezes eu tenho um material que está muito, muito branco aqui na cena. E aí eu perco o contraste porque toda a luz que cai nele, ele emite, irradia, emite. E aí eu começo a não ter absorção de luz e eu começo a não ter exatamente essa diferença aqui de profundidade e iluminação. Então, ou eu colocaria esta pedra aqui menos branca, colocaria aí um branco 180, um branco 190, alguma coisa assim do tipo. E aqui atrás eu faria a diferença cromática. Ou eu colocaria esse branco aqui atrás como 200, ou por saber que o banheiro, aquela área ali é um pouco menos iluminada que o normal, eu poderia entrar com branco 160, branco 70, 170, que ainda assim é branco. O cinza claro na renderização se torna branco. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu quiser realmente usar branco. E dando só um spoiler do vídeo que eu falei que tá no card aqui, branco acima de 200, nem pensar, tá? Então, cuidado com isso acontecendo aqui, beleza? Outro toque que eu queria dar para você aqui, e também é em conjunto com a questão da iluminação e da textura, é o seguinte. Aqui eu tenho o mesmo problema do branco, que eu não sei aonde começa a madeira e eu não sei aonde termina a madeira. Eu não sei onde estão as faces. Eu não sei o que é tampo e eu não sei o que é lateral. E isso me causa uma estranheza no olhar, porque eu fico sem noção 3D, sem noção de volume, sem noção espacial do que está acontecendo aqui. Então, o que poderia ser feito para melhorar? Neste caso da madeira, eu percebo que é uma chapa que ela está extremamente aguda nas arestas. Então vem com o modificador, como você está com ele no 3D Studio aberto, seleciona essa madeira aqui, e aí o mesmo pode ser feito para a sua pedra aqui da bancada,
e aplica um modificador de borda, de edge nele, para você poder fazer esse contorno aqui, tá? Então o que você vai fazer? Você vai aplicar o modificador e ele vai automaticamente abaular um pouquinho a sua quina. E aí você vai ficar com as coisas muito mais suaves. Por que é importante fazer esse tipo de situação? Porque aí a hora que incidir luz aqui, nas quinas, o comportamento vai ser muito parecido com isso. Na quina vai brilhar mais do que nas faces. Porque veja que aqui, apesar de ser branco também, a gente tem uma diferença cromática entre as coisas que estão acontecendo. Mas principalmente por causa desta borda aqui, que está dando essa diferença de volume. Se isso daqui fosse uma modelagem reta, de quina, sem que tivesse esse arredondamentinho aqui na borda, você pode ter certeza que a gente teria exatamente esse mesmo problema. Porque veja só, esse branco é um pouco mais escuro que esse de fato. Mas aqui a gente é muito mais perceptível essa diferença porque eu tenho isso aqui dando contraste, tá? O contraste, tecnicamente falando, ele é a diferença entre o claro e o escuro. Isso se chama de contraste, tá? Então é por isso que é importante eu fazer esse tipo de situação. Então eu faria isso aqui e faria isso aqui também. Eu não vou falar só os termos técnicos do 3D Studio do Corona, porque às vezes você vai ter esse problema de renderização no Lumion, esse problema com render no V-Ray, no Enscape, etc. E eu tô dando como solucionar. A solução é arredondar borda sempre que ela for uma quina viva e tiver luz. Isso resolve 90% dos casos, tá bom? Aí depois se você tiver dúvida de como colocar esse modificador, coloca aqui no comentário que eu te ajudo, tá bom? Tá valendo, aliás, gente, tá valendo aí o curtir aqui, né? Fala a verdade. Tem dicas que eu dou aqui, você pode procurar no YouTube, você só vai achar coisa segmentada e não vai achar uma análise dessa inteira. Então pra gente continuar fazendo esse tipo de análise, pô, se inscreve aí, deixa um comentário, deixa um curtir, tá bom? Ajuda bastante a gente aqui. Bom, vamos lá. A outra coisa que eu faria de ajuste aqui é em relação à toalha. E eu faria uma colocação aqui de fall-off, que é a parte que dá vida no tecido, né? E aqui falando, neste caso, especificamente sobre a questão do Corona. No caso, o Lumion vai ter um pouco de dificuldade para resolver isso. A gente vai conseguir fazer essa situação no Enscape, a gente vai conseguir fazer essa situação no V-Ray, a gente vai conseguir resolver essa situação no Corona. No Lumion é um pouquinho mais complicado. Mas vamos lá. Então eu aplicaria um fall-off aqui nesse tecido branco, verificaria se ele não está branco demais. E aqui também, porque o que o fall-off vai fazer? Se a gente pegar um tecido, as áreas que eu estou olhando de frente, que é a quina do tecido, ele fica um pouco mais clara. Então o que seria a quina? Seria esse pedaço aqui assim, ó. E o que está aqui dentro, ele ficaria mais escuro. Percebam que aqui até está escuro, mas ele não está escuro por causa do fall-off, ele está escuro porque está fazendo sombra. E esse fall-off vem para ajudar um pouquinho nessa formação desse material, tá? Ou o fall-off, ou o sheen na versão do Corona, se não me engano, 8 para frente, tá bom? Não, acho que a 7 também, tem a 7 e a 8, tá bom? Se você quer saber um pouquinho mais sobre como faz essa propriedade do sheen e do fall-off dentro do Corona Render, deixa um comentário aqui que eu faço para vocês, tá bom? É muito simples de ser produzido. Que mais que a gente poderia fazer? Eu observei que esta parte aqui da parte de madeira, você poderia ter colocado um pouquinho mais de brilho, um pouquinho mais de reflexo, pra gente dar um pouquinho de vida nela, né? Então quando bater a luz, ela tem um pouquinho de brilho. Aí você colocaria no canal de brilho uma coisa de madeira, um mapa de madeira, etc. Ou um glossiness ou um roughness, depende de como você estiver trabalhando, tá bom? E no metal, eu não sei se é proposital o metal dessa cor, mas não é um metal muito usual esse cinza. Então precisa dar uma observada se é realmente esta cor que você foi procurar ou ocorreu alguma coisa na questão da renderização, se deveria ser um cromado e não saiu e o porquê, tá bom? O resto eu acho que tá muito legal, tá tudo muito bacana. Eu insisto que eu colocaria um pouquinho de reflexo nas coisas que estão da cena, porque na natureza tem duas coisas que sempre acontecem, independente da sua vontade. Tudo tem reflexo, nem que seja só um pouquinho, tudo tem reflexo. E tudo tem borda. Nada é quina viva 90 graus, tá? Então sempre lembrem disso na hora de fazer a renderização, que com certeza vocês vão ter resultados muito melhores, tá bom?
o seguinte, tem alguns cursos pela internet, olha só, isso é interessante, prestem atenção. Tem alguns cursos na internet que eu já observei e que eles são muito bons e eles são praticamente o concurso, ou seja, são aqueles que são tidos como verdadeiras bíblias da renderização e da modelagem 3D. Hoje eu vou indicar 2 para vocês. O primeiro é para quem está fazendo renderização em Enscape. É o curso de renderização que vai estar aqui embaixo do Luan de Sá, tá o link aqui na descrição. Esse cara é a maior sumidade para mim em termos de Enscape. Quando ninguém falava de Enscape, esse cara já renderizava em Enscape e ele sabe muito, muito. Já foi muitas vezes referenciado, inclusive pela Enscape, como um baita de um artista. E o curso dele, ó, show de bola. Então tá aqui embaixo na descrição o link dele. E o outro, para quem mexe em 3D Studio e Corona Render e quer botar um pezinho no Unreal Engine, tem o curso aqui embaixo do Vina Metal. Esse cara é referência em modelagem em 3D Studio brasileiro, então a gente tem que dar um pouco de crédito para esses caras. Esses caras são show de bola. E o curso do Vina é sensacional. É o melhor curso de 3D Studio Max para arquivistas que eu conheço. E olha que eu já estou nessa área faz 18 anos. Então, assim, se eu tivesse que recomendar um curso para vocês fazerem para aprender 3D Studio de verdade, aprender a texturizar, aprender a modelar, otimizar, Vina Metal. O curso dele está aqui embaixo também, o ArcVanish. É sensacional. Eu estou indicando, estou botando minha mão no fogo. Se vocês não gostarem, pode voltar aqui depois e me xingar, tá bom? Esses cursos são muito bons. Beleza? Bom, a parte de análise, então, aqui, de texturização, tá ok. Então, a gente cumpriu aqui a parte de análise de modelagem. Tá show de bola, parabéns, Juliana. A gente analisou aqui a iluminação, uma correçãozinha só pra gente resolver essa questão aqui. Fica bacana também. E a parte de textura, que é só um plus, né? Só pra gente dar uma resolvidinha nessa questão aqui. Se as 3 dicas você gostou e você colocar em prática, eu tenho certeza que a sua modelagem vai ficar muito boa. Os seus trabalhos tendem a ser profissionalmente muito bons, porque você tem qualidade, você tem detalhe, você tem vontade de fazer as coisas muito bem feitas. E isso é importantíssimo para um artista. E acima de tudo, é uma pessoa que aceita sugestões. Porque aquele cara que trabalha assim, ó, esse não vai pra frente, porque a gente só aprende, quando a gente ensina, e 2, quando a gente ouve, quando a gente aprende a aceitar conselhos, tá bom? Então, parabéns pra você, Juliana. E quem quiser, vai lá no meu Instagram, tá aqui embaixo o link, e manda mensagem, manda sua imagem pra gente analisar, ou deixa aqui embaixo no comentário, que a gente analisa também, não tem problema nenhum. Desde que você, claro, esteja aberto a que eu cite o seu nome e que eu possa fazer uma análise direcionada pra você, tá bom? Galera, o último toque que eu quero dar para vocês é em relação ao posicionamento de câmera. Nessa imagem aqui, existe uma coisa interessante, que é uma cena pequena e que a Juliana soube encaixar muito bem a câmera nessa cena, tá? Você percebe que não perdeu nenhum detalhe, que a gente tá com os pontos de fuga corretos, né? A gente não tá com nada muito distorcido. Só que ela mandou uma outra imagem e eu gostei mais de analisar essa, e as mesmas coisas servem para outra, tá, Juliana? Mas eu gostaria de mostrar outra imagem também, porque lá tem uma questão sobre câmera que é muito mais fácil de se observar pelo que eu vou falar, tá bom? Então, bora lá para a segunda imagem sua, tá aqui do lado. E olha que essa imagem realmente, Juliana, ficou muito legal. A gente consegue ter uma boa noção sobre tudo que está acontecendo, tá? E se você agora analisar aquela primeira imagem em relação a essa segunda, você vai perceber que o seu ponto de luz mais forte realmente estava aqui. E ela não é originária de uma janela. E o que me chama a atenção é que essas folhas estão iluminadas demais aqui. Então talvez o seu ponto de luz mais forte esteja aqui. Então dá uma observada, até porque a projeção de sombra deu uma mudada na sua cena, tá? Dá uma observada nisso daí. Mas não é isso que eu queria falar. O que eu quero falar é em relação à câmera. Então preste atenção em uma coisa. A câmera aqui ficou grande angular demais, Juliana. Ela ficou muito pequena, né? Você tá com uma milimetragem muito baixa, porque você quis mostrar tudo o que está acontecendo no seu banheiro. E aí você começa a ter pontos de fuga muito forçados, como por exemplo aqui, ó, tá vendo?
nesta parte dessas diagonais, elas estão muito forçadas, elas estão pouco suaves. E isso normalmente costuma distorcer muito o que está perto da câmera e o que está muito pro fundo da câmera. Só para vocês entenderem como é que funciona quando você tem as questões de milimetragem da lente para frente ou para trás, grande angular ou objetiva. Se você tem uma lente que ela é muito grande, a partir de 50 milímetros, e o pessoal fala que está dando um zoom, na verdade não é dando zoom, você está achatando a imagem. Você está trazendo o fundo da sua imagem para perto da frente da sua imagem. E aí, então, você tem o chamado zoom. O problema é que você perde amplitude, você perde noção de profundidade e você achata a sua imagem. Então, você começa a ter problema de profundidade. E quando você abre demais a lente da sua câmera, a gente está com lentes aí abaixo de 26 milímetros, 15 milímetros, 16 milímetros, são lentes grande-angulares. O pessoal normalmente usa em fotografia de interiores, mas tem que tomar um pouco de cuidado para não ter esse tipo de distorção, porque senão você perde proporção da sua cena. Então a gente percebe que isso daqui, Juliana, evite de acontecer, porque a gente tá com essas paralelas aqui, forçando, pra gente achar o ponto de fuga é o seguinte, você pega as paralelas e leva até onde elas eventualmente se encontrariam, seria mais ou menos aqui, é o seu primeiro ponto de fuga. A outra paralela que você tem são essas que estão correndo aqui, então você teria um segundo ponto de fuga que é aqui. E aí tem uma outra questão, que você também tem um terceiro ponto de fuga, que são as verticais, que não estão exatamente nas verticais. Perceba que ela está um pouco caindo, né? Então a impressão quando a gente tem um terceiro ponto de fuga forçado, que no caso normalmente são para as verticais, quando essas verticais não estão perfeitas, é que a gente sente que a cena meio que capota, né? Para frente, pum. E aqui, se a gente perceber, parece de fato que a sua imagem está caindo para o fundo. Então, tomar um pouco de cuidado. O que eu faria aqui nessa cena? Principalmente, mexeria na milimetragem da sua câmera. O Corona tem uma vantagem e alguns outros renderizadores. O Inkscape faz isso, o V-Ray faz isso, o Lumion não faz muito bem, não. O V-Ray faz, o Corona faz, o Inkscape faz, etc. Que são colocar planos de corte. Então, afasta a sua câmera, arruma a lente aí entre 26, 30, 35 milímetros. Enquadra a cena e coloca um clipping na sua cena para que corte exatamente essa imagem e você consiga enxergar o que você queria mostrar, sem que se distorça demais. Porque veja só que a sua pia, que era redonda, agora é oval, tá? Essa parte aqui sua da madeira, que tinha um certo tamanho, ela tá bem distorcida. Este piso, que era quadrado, agora virou um losango. Então, assim, tem que controlar, tem que tomar cuidado para não distorcer a sua imagem. A não ser que fosse proporcional. Fosse proposital. Se fosse proposital, uma escolha artística sua, esquece tudo que eu falei, vida que segue, tá tudo certo. Mas se não for, se atente. Olha como o seu chuveiro tá distorcido, né? Ele não tá reto, ele tá distorcido. Uma forma de você resolver isso no Corona é que você coloque dentro da opção de câmera para que ele normalize o tilt, né? Ele fixe essa imagem sua. Aí você vai conseguir resolver isso. Ele está dentro das propriedades da câmera e aí você vai marcar a opçãozinha de tilt dela, tá bom? Aí você vai resolver essa questão aqui que eu tô falando e pelo menos a questão de perspectiva forçada para cima você não vai ter mais, tá bom? Fora isso, eu acho que o seu trabalho tá show de novo. Parabéns, Juliana, pelo que você apresentou aqui, tá? Gostaram? Bom, primeiro eu gostaria de só dizer para vocês que eu abri essa possibilidade de a gente conversar aqui no canal. Conforme eu discuti muito com os seguidores lá no Instagram, com meus alunos e com os colegas de profissão, eu queria fazer esse canal exatamente para a gente pudesse conversar e poder dar uma melhorada no mercado e ter a possibilidade das pessoas aprenderem de uma maneira que não seja na porrada da vida, né? Por que eu tô dizendo isso? Infelizmente, quando eu estava começando, eu não tinha a possibilidade de ter um canal no YouTube, na época nem existia YouTube. Eu não tinha a possibilidade de conversar com amigos artistas 3D, porque até a internet também não era muito das melhores ferramentas para isso. Eu tive que aprender no feedback negativo dos clientes. Quando o cliente olhava para mim assim, não sei, acho que eu não gostei disso, talvez não gostei disso aqui, não tô conseguindo entender isso. Então eu sei que eu perdi alguns clientes ao longo da minha vida, principalmente no começo da minha carreira, porque eu não tinha ninguém para conversar com isso, né? Não tinha ninguém para dar um feedback, analisar, falar assim, olha, acho que isso aqui ficaria melhor, acho que ficaria melhor. Então eu fui meio que forjado
na cacetada mesmo, né? Com o perdão da palavra. E eu não gostaria que fosse isso com vocês, né? Existe a possibilidade da gente cortar alguns caminhos e que o crescimento seja menos dolorido. Então é por isso que eu gravei essa série de vídeos. E coloquei também no canal, se vocês seguirem aí o canal, se puderem se inscrever aqui embaixo, outras dicas de concepção de modelagem, na questão de ajuste de modelagem dentro do modelador, dicas de renderização e etc, tá? Então, conforme eu disse durante o vídeo, eu vou deixar até aqui, no fim do vídeo, para que vocês revejam os 3 pilares da renderização, que são coisas que precisam ser cumpridas de qualquer forma para o seu render ficar bom. Porque lá eu digo e vou repetir aqui. Se não ocorrer modelagem bem feita, se não ocorrer texturização bem feita, iluminação bem feita, o seu render não vai ficar bom. Ele vai ficar sempre manco, tá bom? Então é isso, galera. Brigadão por seguir. Vamos que junto. Se ajudou alguma coisa pra vocês, se vocês quiserem mandar o render de vocês, manda aí pra mim, tá bom? Que a gente analisa. Valeu, um abraço, até a próxima.